Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje estou recebendo aqui o deputado estadual do PMDB, Aldique Mota. Ele que tem 32 anos e é o líder do PMDB, eleito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e é o líder do PMDB aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, um dos mais jovens parlamentares da história da Assembleia Legislativa. Deputado Aldique, a gente falou de seca. O senhor posicionou, inclusive, deu um dado histórico interessante, 100 anos, né, da seca do 15, né? Parece uma profecia, né? E a gente está de novo numa seca muito parecida com aquela seca do 15, se a gente tirar as devidas proporções da tecnologia que temos hoje, das facilidades que temos hoje. Se a gente tirar essa proporção, é só imaginar essa seca sem as facilidades que temos hoje. É só imaginar o que aquela população vivenciou na seca do 15, muito bem retratado no livro da Raquel de Queiroz, né? A gente dá para entender o que foi aquela seca, o que a gente está sentindo aqui. Por exemplo, Tauá, como é que está Tauá, deputado? Como é que está a água? A água lá está custando R$5? Como é que a população está fazendo? Porque o governo Círio, o governador, ele investiu, trouxe coisas importantes, as adutoras, etc. Mas agora tem um problema do colapso de abastecimento até de cidades, né? Porque não está chovendo, as chuvas. Há aí um anúncio da FUNSEMI que talvez março e abril melhore o índice de chuvas. Vamos esperar que isso seja verdade e que isso possa, de alguma forma, melhorar o nível dos açudes. Mas se isso não acontecer, a situação vai ficar muito difícil. Tauá está numa situação caótica, né? Nós tivemos apenas... A região do Inhamuns já é, por si só, uma região muito Tauá atingida. E a região dos Inhamuns, né? Crateús também passa por uma série de crise. Xeramubim, já chegando aqui mais no sertão central, também passa por uma série de crise. E Tauá nós tivemos já 2 grandes reservatórios totalmente esvaziados, secos, no chão, na terra batida, né? E um sonho histórico da cidade de Tauá, que era a construção da adutora do Arneiroz 2, que vem sendo debatida e solicitada aí há mais de 10 anos, inclusive com manifestações populares da Câmara e tratativas diretas com o governador, né? A época está sendo agora, enfim, virando uma realidade, né? Há poucos dias, a água vem da cidade de Arneiroz, que dista 40 quilômetros, um grande açude que foi construído na época do governo Tasso, salvo grande engano, mas foi a época do governo Tasso, que está trazendo essa água de volta para Tauá, do Rio Jaguaribe, de volta para Tauá para abastecer a cidade. Mas Tauá está no colapso. Tauá, nós tivemos acesso agora a alguns exames feitos pela própria CAGES, em que mostra a água que vem sendo consumida há 2 ou 3 anos, uma água com nível de coliforme? Não é nem coliforme, de agentes químicos, reagentes químicos altíssimos que têm ocasionado a notícia problemas. E a notificação de vários tipos de quantidade razoável de câncer, né? E isso deve ter, com certeza, tem ligação direta, sem nenhuma dúvida. E essa própria adutora, né? Uma adutora que, um sonho de muito tempo, mas que só agora, quando realmente colapsou tudo, ela foi ainda bem realizada e deve estar agora, nesses dias, sendo posta em ligação. E para você ter uma ideia, como esse tema da seca não é tratado com a responsabilidade que tem, chegou-se ao ponto dessa adutora ser inaugurada e não entrar em funcionamento por falta de ação da Coelce, dos arremates finais da construção. Isso há 60 dias. Né? Então a população passou 60 dias a mais consumindo água de péssima qualidade, em função de realmente nós entendermos que não é tratado com nessa circunstância, nessa realidade, o carro-pipa termina sendo, mais uma vez, uma alternativa. A água para consumo humano, para beber e cozinhar, ela não pode ser uma água de péssima qualidade. Às vezes, para tomar um banho, você se submete a isso. E é uma água cara. Por exemplo, Tauá, essa água, salvo alguns poços profundos de boa qualidade que tem ainda na região, parte dessa água para consumo humano estava vindo comercializada do Piauí, da divisa. Caminhões-pipas estavam indo lá, caminhões... Ao preço de R$5. Ao preço de R$2 o balde, R$3, R$5 o tambor. Enfim, aí é o preço do mercado. O mercado é quem regula.
E uma das questões que muitas vezes a gente esquece de debater e que eu julgo ser de uma importância extraordinária, porque interfere em todo o contexto da cidade, é não só o abastecimento da sede do município, mas o abastecimento da zona rural. A adutora chega tarde, mas chega na sede do município. E a zona rural? A zona rural. E a zona rural, onde a adutora não tem condição de ir para levar água para 20 casas ou 30 casas, uma pequena localidade. E onde essa localidade só tem um poço profundo e não está instalado, por falta de ação do governo. E onde nem tem o poço perfurado. Ou onde tem o poço perfurado e o poço secou. Né? Complicado. Então, complica. Pessoas abandonando algumas localidades, indo para a zona rural. Isso pode gerar o êxodo rural. Um êxodo, né? Isso pode gerar, quer dizer, se a coisa... problemas para a sede do município. A sede do município. Né? Filho que estudava numa escola no distrito, quando vem para a zona rural, tem que aumentar, o sistema de ensino tem que ter a matrícula disponível, questões de saúde, de habitação, né? Aumentam as dificuldades de habitação nos bairros mais carentes. Né? Então é uma conjuntura complexa que, como eu disse, não tem mais negócio de estudo. Se chovesse, resolvia tudo, né, deputado? Mas não resolvia porque vai ficar sem chover novamente. Não tem jeito para nós. Mesmo que chova, a natureza ela já mostrou. O ciclo da natureza da nossa região mostra que nós teremos seca secas severas de tempos em tempos. Temos que nos organizar para conviver com isso. Exatamente. E é por isso que eu acho que essa seca talvez seja mais cruel até que a do 15. Porque nós mesmo vendo todo o aparato tecnológico, toda a quantidade de recursos que existem para outras áreas, por exemplo, acabamos falando da refinaria. Se esse valor tivesse sido aportado em obras de combate à seca, a realidade era outra. Né? Não criticando o investimento que foi feito na refinaria, porque tem as razões, né? Mas mostra que realmente deve ter esse olhar permanente e prioritário à seca no nosso sertão. As prefeituras, elas estão se mobilizando como, deputado? Porque talvez um consórcio de prefeituras possam, de certa forma, unir esforços, recursos, etc. Isso está sendo feito ali na região do Inhamus? Essas experiências de consórcio em combate à seca, em obras, em ações de combate à seca, ainda não se tem notícia. Inclusive, hoje nós tivemos a oportunidade, debatendo com a nossa assessoria, e deveremos protocolar nos próximos dias uma indicação com um projeto da criação de consórcios exclusivos de combate à seca. Porque muito do que nós convivemos é o medo do governo do Estado, às vezes até do governo federal, no custeio dessas obras. Mas nós temos algumas experiências que apontam para uma boa prática de gestão. Nós temos os consórcios na área da saúde, que de alguma forma melhorou a saúde. A saúde não está boa, não. Ainda está muito longe de estar boa. Mas com a estrutura que se formou da rede de atendimento à saúde, se essa rede funcionar, a saúde fica boa. Né? E no combate à seca é assim. Nós entendemos que existe os consórcios da área da saúde, tem que haver um compartilhamento também no custeio dos municípios e do Estado em forma de consórcio. Um consórcio que possa receber verbas públicas para que essas ações de combate à seca sejam permanentes. Por exemplo, a perfuratriz por consórcio. Você passa um ano uma máquina perfuratriz. Né? Mas se um ano uma perfuratriz em 18 micro-regiões do Estado funcionar, ao final do ano nós teremos aí quantos poços profundos? Teremos 1.000 poços profundos, teremos 500, 600. Isso de alguma maneira vai amenizar. Melhora, né? sem dúvida. Esses consórcios certamente debaterão debaterão exclusivamente soluções para a seca. Barragem subterrânea, cacimbão, mas não tem. O que nós vimos no governo, no ano passado, uma grande festa da entrega de várias máquinas, mas que, em termos de combate à seca, nada resolve. Né? E a gente precisa, como o senhor diz, não tem mais tempo para debater as coisas. Temos que começar a agir. O governador, vamos aguardar, ele foi a Brasília, não é? Ter um encontro com a presidente, com o Ministério da Integração, levando projetos já para que as coisas comecem a acontecer, e que o governo federal, evidentemente,
cumpra também com o seu papel. Não é? É um problema que é de todos. Exatamente. É um problema do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Até porque envolve órgãos de todos os entes e ações de todos os entes. O que não pode acontecer é um ficar esperando pelo outro. Cada um tem que agir na sua medida e da maneira que acha prioritário. Porque não se pode esperar criar um grande comitê de debate nacional sobre isso. Tem mais tempo sugerir investimento do governo federal no área, do estado, outro município. Isso seria a Sudene se ela estivesse funcionando, né? Mas ela não está funcionando, ou o Denox, né? Que está completamente esvaziado. É esvaziado pelo governo federal, infelizmente. Infelizmente. Basta ver a atuação do Denox no nosso estado, que mesmo sendo um órgão que tem pessoas técnicas, tem técnicos experientes, experimentados, mas que vive e convive com a falta de estrutura e de recursos, que certamente apenas simboliza o combate à seca, mas não efetivamente não resolve ou traz uma demanda que procure resolver o problemático da seca. Verdade. Deputado Aldir, aqui na Assembleia, o senhor já tem em mente assim, a sua atuação nas comissões técnicas? Está sendo montado, não é? A mesa está debatendo, alguns nomes já estão surgindo na imprensa, mas oficialmente o presidente Zezinho Albuquerque ainda vai anunciar, possivelmente na outra semana. O senhor já tem ideia assim, de que comissão o senhor pretende atuar? Essa construção está sendo feita diariamente com os líderes, com a própria mesa diretora, né? A nossa atuação, obviamente até por imposição da liderança e por sugestão dos colegas deputados, nós já estamos indicados à Comissão de Constituição e Justiça, porque é a comissão por onde todos os projetos passam nos permite, como líder, discutir, ter conhecimento de todos os projetos. Ter conhecimento jurídico. E como líder, a gente tem a prerrogativa de poder participar de todas as sessões, com direito à voz, sem voto, mas à voz e podendo pedir vista, manifestar. Isso, né? Isso já é uma prerrogativa que nos obriga praticamente a estar atento a todas as comissões. Isso é importante. Essa será uma missão e nós acompanharemos os trabalhos das comissões de perto, porque entendemos que lá realmente é onde você consegue ter esse contato da casa com o problema de uma maneira mais pura. Porque lá é onde você faz uma audiência pública, onde você ouve uma opinião. Aliás, é a aula da Assembleia, né? Só as comissões. Reconstrói e desconstrói um projeto, né? Então, é lá onde realmente os debates irão ocorrer e nós estaremos presentes lá nas comissões. Agora, deputado Aldir, eu mudando um pouco de assunto, mas também falando de política e um assunto importante, até porque o presidente da Câmara, que é do seu partido, o deputado Eduardo Cunha do PMDB, ele assumiu, ele ganhou a eleição, fez promessa e está mostrando que vai fazer com que algumas coisas andem. Por exemplo, a reforma política. A imprensa tem noticiado e que, inclusive, hoje ele já indicou o presidente da comissão especial, o deputado Ricardo, não é? Rodrigo Maia, que é filho do ex-prefeito do Rio, né, o César Maia. E indicou também já o relator da comissão especial para tocar essa questão da reforma política. Como é que o senhor vê a reforma política? Porque eu acho que o Brasil, a nação, nós brasileiros, a gente espera que alguma coisa aconteça. Não dá mais para ficar esperando por um congresso constituinte, por um plebiscito. Este congresso aí tem legitimidade e está na hora do congresso começar a debater e aprovar as questões. Se vai resolver tudo, não sei, mas algo precisa ser feito, né, deputado? Na minha opinião, essa questão da constituinte para debater reforma política, na verdade, é argumento de quem nada quer fazer. Adiar de novo? Porque nós acabamos de passar por uma eleição que foi a verdadeira constituinte. Como é que você vai deslegitimar, tirar a legitimidade de quem acabou de ser eleito? O Congresso é legítimo, né? Isso, na verdade, é para quem não quer discutir, tendo eu modestamente. Mas a reforma política, eu fiquei muito feliz e até pela responsabilidade que deu e que está tendo o presidente Eduardo Cunha, que é do nosso partido, em se comprometer e cumprir esse compromisso em pautar a reforma política. A reforma política, que, diferentemente do que muitos podem achar, não é uma reforma simplesmente do jogo político. Não é uma reforma simplesmente de composição das casas, mas é uma reforma de representação popular. É uma reforma que envolve, na verdade, os mandatários do povo, né? E se essa reforma for tratada com seriedade, que deverá ser e será, até por conta do compromisso já assumido e cumprido do presidente Eduardo Cunha,
né, ela deverá dar uma contribuição inigualável para a nossa democracia. Nós estamos aí há 20, quase 3 décadas da Constituição de 88, uma Constituição que já foi muito retalhada, que já foi muito emendada, mas isso é talvez natural do nosso estilo democrático, do nosso modelo democrático, e entendemos que a reforma política vai debater, deve debater esses temas. Os temas que incomodam a população e incomodam os políticos, porque refletem diretamente na representação. Financiamento de campanha, coligações proporcionais, fim da reeleição, fim da reeleição, unificação dos mandatos, né, modelo de distritão, voto distrital, etc. Uma proposta que eu, a priori, acho que ela tem que ser bem debatida, que é o recall, né? Você fazer uma consulta durante o mandato se o gestor está andando bem. Né? Preciso... Ela tem que ser amadurecida, porque não pode servir de terceiro turno. Exatamente. Mas ela tem que ser amadurecida, porque existem democracias que amadurecem isso. Né? Essa reforma política envolve vários outros setores. Envolve judiciário, à medida de que o que se propõe na reforma política não pode ser dado a interpretação não conforme pelo judiciário. Nós tivemos vários temas em que se imaginou uma coisa e depois a própria Câmara Federal, o judiciário deu interpretação diversa, como foi a verticalização. Né? Então, é uma reforma que, se tratada a sério, ela vai realmente criar um marco na política brasileira. Aliás, o senhor disse uma coisa muito interessante. O Congresso é legítimo, acabou de passar por eleição, então não tem que se criar um outro fórum, isso aí é perder tempo. O Brasil já está debatendo a reforma política há muito tempo. A reforma política é discutida em qualquer ponta de esquina deste país. O cidadão comum, ele conversa a reforma política, ele debate com o deputado, etc. Então, há hoje uma ânsia da coisa evoluir, caminhar de alguma forma. Né? E eu acho que o presidente da Câmara fez muito bem em pautar esse assunto agora, no início da legislatura. Exatamente. Não é? Eu acho que esse é o momento. O cidadão está diretamente ligado à reforma política. Basta ver no simples tema como o fim das coligações proporcionais. Quem não já ouviu um eleitor dizer: isso está muito errado, meu deputado, meu vereador tirou mais voto que o outro vereador e rodou, popularmente falando. Né? Isso é tema de reforma política, é tema de representação popular. Né? Quando você, ao propor o fim das coligações e no sistema seguinte da votação majoritária, são 46 vagas, os 46 mais bem votados vão ser os representantes. Então, isso tem que ser debatido, se isso realmente permite uma representação, se isso não esmaga as minorias, mas também se esse direito das minorias não está esmagando a minoria, porque politicamente... Essa questão da representatividade dos partidos é outro ponto que precisa ser debatido. Mas é uma representatividade que, agora mesmo, nós acabamos de passar por um questionamento sobre fusão partidária. Quando se sugeriu um critério de 5 anos para a fusão, as opiniões foram as mais diversas. Então, você cria uma legenda para ser de aluguel e, enfim, isso é tema de reforma política. Né? E se esse tema for tratado a sério, ele vai moldar um modelo político já amadurecido. Vai moldar um modelo político aí de 30 anos aproximadamente de Constituição, de redemocratização, de convívio com o judiciário, desse novo ator que é o Ministério Público, isso. A Defensoria Pública. E impede a judicialização, né, deputado, da política. O Executivo. Né? E você dá uma independência à classe política, que isso tem que ser respeitada, a classe política tem que ser respeitada, as decisões da classe política têm que ser respeitadas. Né? E essa reforma política, acho que o grande desafio dela é isso, é resgatar a moral e resgatar, na verdade, o respeito às decisões políticas. Porque se você der legitimidade a isso, então você tem que se remoldar esse sistema para que essas decisões sejam respeitadas, alvos de crítica, mas... E eu gostei muito de uma ideia que surgiu, faz o debate, não é? Tenta fazer os consensos, no que der, no que não der, vai para o voto. E aí a democracia decide. Que é o palco legítimo. É o palco legítimo. E depois submete a um referendo popular. Depois você escuta o povo, dentro da legitimidade do Congresso, para o povo referendar as mudanças propostas para que a gente dê um passo finalmente. Né? Porque o que o Brasil não aguenta mais é fala e não acontece nada. Né? Isso aí não é possível. Inclusive essa cultura do referendo.
ela tem que ser bem moldada e bem pensada. Porque nós não, o Brasil precisa ouvir mais, né? Do referendo, nós precisamos praticar mais isso. Mas como ela se dá? Isso não pode ser um instrumento para que se crie novamente um terceiro turno de decisões legítimas. Né? Então, regras para um referendo tem que ser regras bem postas. Plebiscitos, referendos, isso é. Regras bem postas e que permitam realmente mostrar que o eleitor sabe o que está votando. Porque não adianta só votar, mas tem que saber o que está votando. Tem que ser informado, não é? E é por isso a importância do papel das casas legislativas nessa parte da educação legislativa. Deputado Aldir, eu queria agradecer, ao longo desses 4 anos, não tenho dúvida, teremos outras oportunidades de sempre debater com o senhor outros assuntos, os assuntos do momento. Esse tema da reforma política está apenas iniciando, com certeza ele vai ser objeto de debates aqui no plenário, não é? A Assembleia sempre faz esses debates, e agora que a coisa efetivamente começou a andar em Brasília, não é? Mais do que nunca a gente vai ter todo o interesse de fazer esse debate também aqui, até para que a gente possa informar o nosso telespectador, que é o eleitor, né, que vai acompanhar atentamente, porque o povo adora política, viu, deputado? Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida disso. É impressionante. Quem pensa que o povo brasileiro não gosta de política está redondamente enganado. É um tema que pode e deve ser tratado por todos. E aí cada um é senhor do seu entendimento. É isso que é o bonito na política. Você tem que respeitar, mas tenha a certeza de ser senhor da sua opinião. Né, de ter, e no modelo democrático que nós vivemos, de ter a consciência de que sua opinião vai ser respeitada e pelo menos vai ser levada em conta. Verdade. Obrigado por ter vindo, deputado. Parabéns, sucesso no seu mandato de deputado e nessa importante função de líder do PMDB aqui na Assembleia Legislativa, deputado Aldir Mota. Foi muito bom tê-lo hoje no programa. Eu que agradeço. E aí desempenharemos essa função certo de que é um grande desafio. E retornaremos aqui outras vezes, certamente, para tratar de assuntos do interesse do nosso Estado, da classe política, interesses do nosso povo, interesse de quem realmente merece a atenção e a boa energia de nós políticos. E o senhor será sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.